o senhor me permitir, deputado, eu falaria aqui de baixo, acho que fica mais fácil. Fique à vontade, general. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Deputado Alexandre Leite, antes de mais nada, gostaria de dizer da honra, da satisfação que eu tenho em poder estar presente nesse fórum, nessa discussão e nesta oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência a gentileza do convite para essa participação. Eu acho que é fundamental, nesse momento que nós estamos trabalhando num documento de impacto para uma série de setores da sociedade, essa oportunidade de vir aqui expor esse trabalho e discutir, e principalmente, o meu maior interesse nessa manhã é ouvir as posições que irão melhorar o trabalho que está sendo feito. E, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os senhores deputados, as senhoras e senhores que estão aqui presentes. Eu acredito que seja possível verem essa apresentação, uma breve apresentação, onde eu vou tentar trazer alguns aspectos iniciais sobre a proposta que está sendo trabalhada, e eu reitero esse termo, que está sendo trabalhada ainda, com relação a um novo regulamento de fiscalização de produtos controlados. Eu começaria destacando um ponto que, para mim, é fundamental. A fiscalização de produtos controlados é uma atividade extremamente complexa e muito pouco conhecida. A sociedade brasileira conhece pouco dessa atividade, que tem, como eu falei, uma série de impactos bastante significativos em determinado setor e em determinadas áreas. Trazermos essa discussão à baila é fundamental, porque, como eu falei, é impacto à sociedade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, desde o final do ano passado, eu tenho menos de um ano na diretoria de fiscalização de produtos controlados, nós estamos realizando um trabalho, fruto de um planejamento estratégico, fruto de uma análise diagnóstica que foi feita há algum tempo, nesse segundo semestre. Nós estamos partindo para uma mudança que eu considero significativa no sistema de fiscalização de produtos controlados. Nós temos a convicção de que há uma necessidade de atualização de uma série de normas, uma série de procedimentos, uma série de processos, pelo simples fato da fiscalização de produtos controlados ter sido ultrapassada pelos fatos. Os fatos, em geral, o nosso contexto que nós estamos convivendo, ultrapassaram a estrutura atualmente existente. E está fazendo com que a qualidade do serviço que nós estamos prestando, antes de mais nada, nós somos prestadores de serviço à sociedade, a qualidade desse serviço esteja aquém da nossa demanda. Esse diagnóstico, para mim, está claro. E cabe a nós, esse é o esforço que estamos fazendo nesse exato instante, cabe a nós modificarmos substancialmente tudo aquilo que nós fazemos, os pilares daquilo que nós fazemos, a nossa estrutura, a nossa legislação de amparo, o nosso suporte de tecnologia de informação, os processos, a seleção de pessoal, enfim, tudo isso está passando por um processo de reformulação. No entanto, esse diagnóstico que nós fizemos mostrou-se claro que é básico para esse processo de transformação, para esse processo de reformulação substancial do sistema, é primordial que nós reavaliemos, reestudemos e atualizemos a legislação que nos dá suporte. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo agora. Na verdade, estamos fazendo uma série de trabalhos em paralelo, mas o que eu estou trazendo à baila aqui agora é justamente esse. A necessidade que nós temos de atualizar a legislação, que é o arcabouço do funcionamento do sistema e o arcabouço do funcionamento da própria fiscalização de produtos controlados. E a modificação do Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que hoje é chamado de R105, mas que no futuro vai perder esse nome, é o Decreto de Fiscalização de Produtos Controlados, o futuro decreto, é fundamental nesse contexto. E eu bato nesse ponto. O regulamento atual e a legislação que regula é baseada num decreto, como tal, um ato presidencial, subordinado a determinadas leis, e mais do que isso, nascido da própria Constituição, nascido do artigo 21 da Constituição, onde ele estabelece que cabe à União autorizar e fiscalizar o comércio e a fabricação de material bélico. A partir desse artigo, artigo 21 da Constituição, que é um artigo interessante, que ele vem desde a Constituição de 34, ele vem se repetindo praticamente da mesma forma, essa atribuição é traduzida para nós por meio do decreto, que hoje é o R105, e que no futuro será esse novo decreto que nós estamos propondo. Esse é o contexto dessa modificação. Próximo, por favor.
Gostaria que os senhores conhecessem os principais aspectos, não vou descer a detalhes, não cabe nesse fórum ainda os detalhes. E mais, reitero, não é um produto acabado, é um produto em trabalho. Ele está sendo trabalhado ainda. Próximo, por favor. Eu começaria com alguns conceitos básicos, para nós compreendermos um pouco mais o que é esse decreto. Da onde ele vem e qual o impacto que ele tem. Por favor. É interessante observar o seguinte, a fiscalização de produtos controlados, na verdade, ela começou no Exército em 1808, com a vinda de Dom João para o Brasil. Mas, sendo um pouco mais curto nessa avaliação, o primeiro decreto que regula o que é hoje a fiscalização de produtos controlados é esse decreto de 1934. Ele criou um sistema que hoje é o sistema de fiscalização de produtos controlados. E é interessante observar o seguinte, o primeiro artigo desse decreto, ele diz o seguinte, é vedada a instalação de fábricas de material bélico no Brasil. É o primeiro artigo do decreto. E, em seguida, ele diz, exceto aqueles casos que foram autorizados pelo Ministério da Guerra. Ou seja, esse é o espírito inicial com que surgiu todo um sistema de fiscalização. Esse decreto foi modificado outras vezes, houve outros processos de modificação. Em 65 houve uma mudança substancial, que, para mim, que ainda o espírito atual é de 65, embora já tenha sido modificado, mas, na verdade, o contexto, a concepção do sistema, a forma com que o sistema encara a sua missão, nasce de 65. Nós estamos, na verdade, tratando de um contexto, de uma concepção de 50 anos. Essa é a grande verdade. Foi modificado em 99 e rapidamente modificado de novo no ano 2000, na atual versão, o decreto 3665 do ano 2000. Esse decreto criou as bases atuais do sistema de fiscalização de produtos controlados. Um decreto que já está desatualizado, já está em vigor há 16 anos. Que, obviamente, nesses 16 anos, os fatos ultrapassaram em muito a letra do decreto. Esse é o problema que nós estamos convivendo hoje. Nós precisamos, com rapidez, mas de uma maneira muito criteriosa, atualizarmos esse suporte de legislação à nossa atividade. Próximo, por favor. E é importante salientar o impacto que teve essa lei, o Estatuto de Desarmamento, na própria atividade. É interessante observar que essa lei é posterior ao decreto. E era previsto que o decreto mais à frente, que a legislação, recepcionasse essa lei, e não aconteceu. Nós temos uma lacuna de legislação, está muito vaga, a gente está legislando por portaria, o que não é a solução ideal, porque princípios que estavam lá, na lei, não foram recepcionados pelo decreto, que era anterior à própria lei. Próximo, por favor. E aí, a primeira pergunta, por que eu tenho que atualizar o decreto? Por que eu não convivo com o decreto que está lá? Eu já comentei, o primeiro ponto é um diagnóstico que foi feito no segundo semestre do ano passado, eu estava chegando aqui em Brasília, e que nós estudamos todo o sistema de fiscalização e concluímos que havia uma necessidade, era clara para todos nós, de uma atualização desse sistema. O comandante do Exército, pessoalmente, me delegou a missão de trabalhar nesse sentido, de atualizarmos o sistema, trazermos o sistema para o contexto da modernidade. Essa era a primeira missão. E era claro, foi um dos primeiros pontos que foi destacado, era os problemas nascidos da legislação antiquada. O próprio decreto, já há 16 anos, mas, na verdade, como eu falei, com um espírito já de 50 anos, e mais do que isso, toda uma legislação infradecreto, que está em vigor, por meio de portarias, mas que é extremamente, às vezes, que é confusa, é complexa. Para os senhores terem uma ideia, são mais de 80 portarias em vigor regulando fiscalização de produtos controlados. Eu acredito que seja impossível para o usuário comum ter ciência, ter acesso a todas elas. E para nós modificarmos essas portarias, nós temos que modificar, antes de mais nada, o próprio decreto, porque elas estão amarradas por ele. Algumas delas estão equivocadas, e nós temos que ajustar isso aí, para o mundo de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Há um diagnóstico claro de uma necessidade de atualização da legislação, que torne o sistema mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, que torne o sistema mais ágil, que desburocratize, que atenda melhor ao seu usuário. E, na verdade, nós partimos por um planejamento, e eu vou tentar chegar no final, apresentar esse planejamento muito rapidamente, de uma nova governança para o sistema de fiscalização de produtos controlados. É isso que nós pretendemos.
é implantar uma nova governança para o sistema. Essa nova governança só será implantada na medida que nós conseguimos implantar ou atualizar a legislação. Isso, para mim, está claro. Além disso, volta, por favor, pô. Além disso, nesse período dos 16 anos de vigor do decreto, entraram em vigor uma série de dispositivos legais extremamente importantes. O próprio Estatuto do Desarmamento, já comentei, mas tem outros. Vou dar um exemplo. O Código de Defesa do Consumidor tem impacto na nossa atividade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem um impacto bastante substancial no que nós fazemos. A disposição final de alguns dos produtos. A própria lei da Empresa Estratégica de Defesa. Enfim, diversos instrumentos que apareceram nesse período e que o decreto não reflete. O que o legislador fez após isso aí, o decreto ainda não traz consigo. E tem um ponto importantíssimo. O decreto é de 2000. O Ministério da Defesa tinha sido criado no ano anterior. Ou seja, o decreto não reflete a criação e o papel do Ministério da Defesa. No meu entendimento, ele usurpa do Ministério da Defesa uma série de atribuições. Eu dou um exemplo muito claro. Fruto ainda, talvez, desse espírito lá de 65, lá de trás, cabe ao Exército garantir o bom nome da indústria nacional. Isso é incumbência do Exército. Está lá, está dito no R105. Cabe ao Exército garantir o bom nome da indústria nacional. Isso já foi modificado, isso era um outro contexto, isso era uma outra situação, nós estávamos ainda com a indústria começando, havia um outro tipo de papel até das Forças Armadas. Ou seja, a participação, a criação do Ministério da Defesa e o seu papel, principalmente no que se refere à política de defesa, política de indústria de defesa, não estão refletidos no R105 e precisam ser incorporados à nova legislação. Daí essa necessidade. Além disso, estão elencadas uma série de outras coisas, de outros pontos, outras necessidades, harmonizar com a legislação existente, fechar determinadas lacunas que não são tratadas, prever isso, para mim, é fundamental. A informatização, a automatização do sistema, isso para mim é fundamental. O nosso sistema é hoje um sistema que trabalha à base de lápis e papel. Isso não se pode mais aceitar. Eu ontem estava renovando um passaporte da minha filha. Fiz todo o processo via internet na Polícia Federal. Por que na hora de tirar um certificado qualquer de registro, o usuário é obrigado a pegar um calhamaço de papel e levar esse troço para o Exército fazer? Isso está errado. Isso está errado, está equivocado. Isso é tempo, isso é fila, isso é perda de tempo. Nós temos que modificar isso aí. E para modificar, faz parte, não adianta eu automatizar um sistema que está errado. Eu tenho que primeiro atualizar a legislação e aí sim, partir para um sistema de TI eficaz que possa realmente prestar um serviço ao cidadão da maneira adequada. E é isso que nós estamos trabalhando, é fundamental essa informatização. E ela depende dessa atualização de legislação. Senão eu vou informatizar um processo errado. É isso que vai acontecer. Então eu preciso, com uma certa rapidez, mas ainda com todo cuidado, atualizar a legislação para que eu possa entrar logo em seguida com o meu sistema de tecnologia de informação novo, que está sendo previsto, está sendo planejado. Próximo, por favor. Como eu falei, são esses os objetivos que eu quero atingir com o decreto. Eu quero simplificar, eu quero desenhar melhor o próprio papel da fiscalização de produtos controlados junto à própria sociedade. Próximo. Simplificando, é isso que eu quero. Esse é o objetivo, essa é a missão que me foi dada pelo comandante do Exército. Transformar o sistema de fiscalização de produtos controlados de maneira que ele se torne mais ágil, reduza a burocracia sem perder o controle, porque a sociedade exige de nós um controle, um grau de controle, e um sistema transparente, onde o usuário possa controlar um processo, possa controlar de casa o que está acontecendo, eu tenho indicadores claros de performance, e eu preste contas permanentemente à sociedade nisso aí. Já estamos tentando fazer isso, já estamos colocando uma série de indicadores disponíveis para a sociedade, mostrando como estamos evoluindo no sistema. Mas esse aqui é o paradigma que nós temos que trabalhar, e esse é o paradigma que nós estamos procurando com o novo decreto. Próximo, por favor. Alguns aspectos que eu gostaria de bater, eu vou bater somente as ideias-chave, eu tenho certeza durante a discussão posterior haverá oportunidade de nós aprofundarmos algumas dessas ideias. Não me cabe agora, pelo tempo que me foi disponibilizado, aprofundar todas elas. Mas vamos muito rapidamente. A primeira delas, por favor.
primeira delas, nós redefinimos o que é o produto controlado pelo Exército. Parece uma definição semântica, mas não é, porque, na verdade, a definição anterior, que é da esquerda, ela é uma definição que não enquadrava exatamente o que era o produto. Ela foi pensada para arma, mas, na verdade, existem outros produtos que não são arma, obviamente, e que precisam ser enquadrados numa definição, que já eram controlados, mas que a definição não fechava com eles. Então, eles faziam parte da lista de produtos, no entanto, não estavam a própria definição não enquadrava aquele produto. Era uma situação meio complicada. Então, nós estamos mudando a definição, que, na verdade, não vai trazer grandes consequências, mas simplesmente nos deixa mais confortáveis dizer que aquela lista é coerente com a própria definição. A questão é nesse sentido. A próxima, por favor. Ele cria um sistema de fiscalização de produtos controlados, uma coisa que não existia. A visão é sistêmica. Nós passamos a adotar uma visão sistêmica por processos, por atividades, controle de atividades, mecanismo de controle, indicadores de desempenho. É isso que nós passamos a fazer. E criamos a ideia de sistema, um conjunto de partes integradas que interagem para cumprir um objetivo comum. Hoje nós não temos um sistema, nós temos um conjunto de partes, são ilhas que nós estamos conectando, nós estamos criando essa visão sistêmica, mas ainda nós estamos devendo muito. Então, nós criamos o sistema, criamos a base da governança do sistema. Se abrir o primeiro capítulo do novo documento, do novo decreto, ele traz as bases da governança do sistema. Ele atualiza a lista de órgãos da administração pública que cooperam com a administração, com a fiscalização de produtos controlados. O atual artigo 22, ele modifica, atualiza essa lista de outros agentes. A fiscalização de produtos controlados, antes de mais nada, é uma atividade de interagência. Ela não é uma atividade exclusiva do Exército. O Exército tem seu papel, mas a atividade de fiscalização depende intensamente dos órgãos de segurança pública, da Receita Federal, Receita Estadual, de diversos órgãos que trabalham conosco nesse sentido. Então, é uma atividade de interagência, nós deixamos claro isso nesse documento. Redefine as atividades, então nós damos uma arrumada, nós damos uma enxugada nessa atividade, deixamos mais claro o texto, é uma questão de simplificação de texto. Nós não estamos criando nada de novo, nós estamos simplesmente dizendo aquilo que já estava espalhado ao longo do documento, nós estamos organizando de uma maneira mais clara para o entendimento. Uma atividade que não constava, que passará a constar, uma solicitação bastante interessante que nos chegou, é a atividade com os bacamarteiros do Nordeste, que passará a ser uma atividade regulada, legal, que hoje não tem esse amparo. Próximo, por favor. Ele enxuga uma série de procedimentos. Se os senhores pegarem hoje o regulamento, uma série de detalhes, prazo de documento, forma de documento, conteúdo de documento, o que tem que ser entrada, quais são os documentos para dar entrada em determinado pedido, estão no decreto. Isso se eu quero modificar, se eu quero informatizar, eu não posso fazer, porque está amarrado lá. Quero aumentar um prazo de um documento, não posso, está amarrado no decreto. Então, nós estamos enxugando, ele, na verdade, hoje tem metade do que era anteriormente, e grande parte disso, que é a operacionalização em si, será remetida para portarias. De maneira que dê flexibilidade. Mudou uma forma de documento, tem uma forma mais inteligente, mais rápida, eu faço de outra forma. Nós queremos simplificar registro, importante. Como eu falei, o Estatuto de Desarmamento trouxe para o Exército a responsabilidade sobre o registro e controle das atividades de tiro esportivo, caça e colecionamento. Isso não constava de maneira clara, eram apenas algumas ideias no atual R105. Nós estamos fazendo simplesmente trazer para o bojo do decreto algumas ideias com relação ao controle dessa atividade que nos foi imposto pelo Estatuto de Desarmamento. Nós atualizamos os procedimentos com relação à avaliação técnica de produto. O que é o produto? Como ele é avaliado? O que é essa avaliação técnica que é feita desse produto? Nós abrimos para a participação de outros órgãos de testes, outros laboratórios credenciados pelo Exército para poderem fazer isso. E mais, nós então estamos incentivando que as associações, que as confederações, enfim, das empresas, que as empresas criem seus próprios laboratórios de certificação, de maneira que a garantia de qualidade seja dada por esses laboratórios credenciados com credenciamento internacional. Próximo, por favor. Deixa muito claro a responsabilidade de cada um dos envolvidos numa cadeia de fabricação. Qual é a responsabilidade do fabricante, do importador, do vendedor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E trazemos algumas questões com relação à suspensão do registro em caráter cautelar, dar um pouco mais de controle sobre essa área.
Falamos do registro e sobre a destruição de produtos controlados, que também é uma coisa que é pouco falada. Importante, nós atualizamos, eu vou voltar sobre isso, isso é importante, nós tratávamos mais à frente, sobre a política de importação e exportação de produto controlado pelo Exército. Na verdade, o que está se fazendo agora é a criação pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa está trazendo para si o papel que lhe cabe na política de indústria de defesa. Não caberá mais ao Exército, de acordo com a proposta que está em vigor, a anuência com relação ao produto a ser importado. Isso é uma política que será feita pelo Ministério da Defesa para alguns produtos somente. Isso, mais à frente, a gente pode tratar um pouco mais. É uma mudança radical, é uma mudança substancial nesse aspecto. Separa o que é PCE do que é produto estratégico para a defesa. É uma separação, uma confusão que é feita no manual pelo simples fato do manual ser anterior à criação do Ministério da Defesa. Ele confunde as coisas. Ele confunde o produto estratégico para a defesa, que tem um tratamento diferenciado, do produto controlado pelo Exército, pura e simplesmente. Então, isso é uma modificação substancial. Vamos lá, próximo, por favor. E falamos alguma coisa sobre rastreabilidade, controle, atualizamos procedimentos, principalmente nessa área de rastreabilidade sobre produtos controlados. Próximo. Quais são as consequências? O que se espera para o sistema? Por que nós estamos fazendo isso? Qual é a finalidade do que nós estamos fazendo? Próximo, por favor. Em primeiro lugar, essa é a questão, a implantação da nova governança para o sistema. Esse é o sonho de consumo, esse é o objetivo maior, esse é o foco do nosso planejamento estratégico. É para isso que nós estamos fazendo todo esse esforço. Nós estamos modificando a legislação, estamos trabalhando em relação a isso aí. Ganharmos efetividade, eficácia e eficiência, usando as definições do TCU com relação a isso. Nós temos que gerar isso no sistema. Hoje nós temos dificuldade em algum desses pontos. Trabalhar com transparência, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que ter controle externo sobre aquilo que eu faço. O que nós fazemos é muito semelhante a uma agência reguladora. Porque a fiscalização de produtos controlados é muito semelhante ao que ela faz ao que agências reguladoras fazem. Nós temos que ter um processo de governança semelhante a algumas delas. Participação, isso é importantíssimo para mim. Nós, para esse decreto, e uma das razões que eu estou aqui, eu agradeço muito ao deputado Alexandre Leite, deputado Bolsonaro, pelo convite, foi justamente isso, ampliar a participação na discussão. Eu tenho, desde o início do ano, desde do primeiro anteprojeto que nós fizemos, nós começamos a discutir isso aí com o empresariado, com associações de atiradores, de caçadores. Demétrio esteve lá comigo mais de uma vez discutindo essa questão. Enfim, nós tivemos oportunidades diversas. Nós experimentamos, aí eu digo, foi a primeira vez que nós fizemos isso, eu nunca tinha feito isso antes, vamos experimentar para ver se vai dar certo, e deu certo. Nós colocamos o anteprojeto, a primeira minuta, que ainda estava na fase de rascunho, nós colocamos na internet e abrimos a discussão, para que houvesse a maior participação possível daqueles que são usuários do sistema. Foram centenas de observações, melhorou muito o texto que nós tínhamos, essa prática. Eu tenho certeza absoluta que a partir das observações que eu levarei daqui, colherei daqui, nós ainda vamos melhorar o nosso texto. O texto ainda será aperfeiçoado. Esse é o nosso objetivo, é termos um texto que seja moderno, que seja interessante, que traga a fiscalização de produtos controlados para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que orientar o que nós fazemos para o usuário, nós temos que medir a satisfação do usuário. Eu só ganho a minha guerra na fiscalização na medida da satisfação do usuário. Se ele não estiver satisfeito com o que ele faz, com o que ele recebe de nós, eu sou um prestador de serviço, eu não cumpro minha missão. E hoje eu não cumpro a minha missão. Isso é claro. Isso é claro para mim. Introduzimos a gestão de risco, e um termo, eu não gosto de usar a palavra em inglês, mas está lá, eu não consigo traduzir em português, exceto se eu fizer um discurso, a ideia de accountability. É a ideia de prestação de contas, responsabilidade de prestação de contas, de transparência, tudo isso aí. Então, essa é uma ideia que eu acho importantíssima, que eu tenho que ter embutido no próprio sistema. É isso que eu quero atingir no sistema, e para isso eu preciso alterar a legislação. Muito rapidamente, o próximo, por favor. Nossos planos nessa área de atualização, para implantar essa nova governança, prevêem atualização na área de pessoal, nós estamos fazendo capacitação forte de pessoal, mudando a estrutura de pessoal, as estruturas físicas, as estruturas organizacionais, que hoje eu não posso modificar porque o decreto me impede.
O decreto me impede, o decreto não me permite, não dá flexibilidade de mudar a estrutura. Eu preciso que isso seja feito. Os processos internos, a legislação que eu falei, nós estamos revendo toda essa legislação. A intenção nossa qual é? Nós temos esse novo decreto, é um decreto assinado pelo presidente da República, e logo em seguida, uma série de instruções reguladoras, no máximo de 10, que condensem aquelas 80 portarias que estão hoje em vigor, e no máximo de 10 portarias. Essa é a nossa intenção. De maneira a regularmos, de uma maneira clara, fácil de entender, todas as nossas atividades, todos os nossos processos. A tecnologia de informação é fundamental nisso aí. É fundamental. Nós temos que informatizar esse sistema e logo. Nós temos um projeto, no entanto, carecemos hoje de recursos para tocarmos esse projeto. Isso é um problema. Nós tivemos recursos contingenciados, estamos tendo dificuldade ao longo desse ano para implantar esse projeto de TI, que, para mim, é a chave do sucesso. Depois da legislação é o processo, porque é o que vai fazer com que o usuário sinta a diferença. Hoje nós continuamos trabalhando na base do lápis de papel. Está errado. E, finalmente, a implantação de isso está me trazendo muita satisfação, uma atividade que é muito pouco conhecida ainda. Infelizmente, a grande mídia não viu isso ainda, não se destacou, que são as operações de fiscalização de produtos controlados. Isso, para mim, é fundamental. Nós, desde setembro do ano passado, nós intensificamos radicalmente o trabalho de fiscalização, o trabalho de campo. Eu vou trazer alguns dados para os senhores, para as senhoras, para demonstrar como isso cresceu de importância e o impacto que isso causa à própria sociedade. Próximo, por favor. Como eu falei, a importância das operações, que são operações interagências, que estão sendo agora codificadas nesse novo decreto. Nós estamos fazendo essas operações sem uma base muito... a base existe, mas nós não estamos organizados com ela. Nós criamos uma legislação provisória. O que nós temos que fazer é botar essas operações dentro do decreto, de maneira que amplie a nossa capacidade de fiscalização. A próxima, por favor. É isso que eu quero com as operações que estão sendo realizadas, é gerar sensação de segurança na sociedade, confiança na sociedade, no seu sistema de fiscalização de produtos controlados, e mais, a dissuasão sobre o ilícito. Esse é o objetivo que a gente quer, e a gente vai alcançar por meio dessas operações que vão nascer dessa atualização da legislação. A próxima, por favor. Eu vou destacar uma dessas operações, são as operações voltadas na área de explosivos, fazem parte dos nossos encargos com relação aos Jogos Olímpicos. Desde setembro do ano passado, e hoje nós estamos fazendo uma série de operações continuadas, de alta intensidade, para fiscalizar a área de explosivos. Eu digo, são operações de interagência. Nós vamos até determinado limite, até onde nosso poder vai, e a polícia continua. Os órgãos de segurança pública, as receitas, o IBAMA, diversos órgãos que trabalham conosco, continuam esse trabalho. Há uma troca intensa de inteligência, de informação, de maneira que essa visão integrada seja efetiva no final. Tem um filmete rápido, se me permitir, eu queria passar um filmete muito rápido, só para a gente entender o que é essa operação. Por favor. Essa refere à última das operações, nós fizemos de grande vulto, foi no início do último mês. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o Exército Brasileiro realizou essa semana a Operação Dínamo 4. O objetivo foi intensificar a fiscalização de explosivos e produtos correlatos. Nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, empresas e rodovias foram alvos da ação, que contou com o trabalho de cerca de 400 militares. Essa operação ela tem várias finalidades. A primeira delas é intensificar a fiscalização dos nossos explosivos em toda a sua cadeia produtiva, desde a sua produção até a sua utilização. Tá? Nós temos outros objetivos também, que é contribuir para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também, e realizar uma fiscalização interagência. A Operação Interagências foi coordenada pelo Comando Logístico por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados e executada por diversas organizações militares, simultaneamente, em todo o território nacional, contando com o apoio dos órgãos de segurança e ordem pública e agências governamentais. É muito importante o Exército trabalhar com a gente, fazer essas operações de conjunto, porque os resultados são bem satisfatórios. Bom, é importante porque verifica, tá, se a nossa empresa está cumprindo adequadamente as normas de armazenamento e utilização de explosivo. Outra importância é nos dar segurança, sabendo que o Exército está próximo a gente, dando esse amparo que a gente quer e precisa.
A operação visa incrementar a sinergia entre o trabalho realizado pelo Exército e pelas instituições policiais e consolidar a percepção de presença nacional perante a sociedade brasileira. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. Essa foi a última dessas operações de grande vulto que nós fizemos no início de abril, no início de junho, melhor dizendo, no início do mês passado. Mas nós só pediu o poder de síntese, general. Vamos? Pediu o poder de síntese que o nosso É o tempo último slide. já... É o último slide. Vamos lá, só esse que está. O próximo slide, por favor. Isso traz alguns dados dessas operações. As últimas 5 operações que nós fizemos de setembro para cá são operações de grande vulto, alta intensidade. Nós rodamos, na última delas, 100 mil quilômetros, fazendo fiscalização. Foram 3 dias de intensa fiscalização interagência. São 2.000 homens, exército, mais outros tantos, de forças de outros órgãos que trabalharam conosco. Uma abrangência, nós fizemos mais de 900 vistorias, ou seja, foram 900 pontos fiscalizados nessa área. Isso é um número bastante significativo. Esse tipo de operação está se mostrando eficaz e está mostrando que é a solução. Ou seja, a integração, o trabalho integrado, a visão interagência está produzindo efeito. E é isso que nós estamos tentando fazer por meio do novo regulamento. Agradeço, senhor deputado, a oportunidade. Peço desculpa por ter me estendido, mas eu acho que era uma oportunidade de difundir, é um conhecimento que ainda é pouco difundido. Eu acho que a oportunidade eu não podia deixar passar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, general. Acho que até é justo que fale um pouco a mais, afinal, todos nós estamos aqui para ouvir o senhor e poder contribuir.